Como encontrar o seu propósito de vida? Esse vídeo aqui não é para você que está procurando uma fórmula mágica, que está procurando os 10 passos para resolver a sua vida num piscar de olhos. E também não é para você que está esperando um vídeo aqui cheio de pirotecnia e edições cinematográficas, não. Na verdade, o tema desse vídeo e a estrutura desse vídeo tem tudo a ver com um propósito. Você vai entender um pouquinho mais para frente. Mas esse vídeo aqui é para você que, assim como eu, tem muitos pensamentos sobre a vida, tem muitas reflexões, muitas perguntas sem respostas. Quando eu comecei a pesquisar sobre propósito de vida, querer entender um pouquinho mais o que se tratava, isso, né? Quando esse assunto chegou na minha vida, ele veio ali como se, você precisa de uma missão para a sua vida. E em algum momento você vai encontrar essa missão. E aí eu ficava ali, né? Poxa, mas eu não consigo encontrar o meu propósito, eu não consigo saber qual é essa minha missão. Ficava esperando que um dia aquilo fosse cair do céu, um belo dia eu fosse acordar e descobrir qual era o meu propósito. Afinal de contas, quando a gente começa a pesquisar e a estudar sobre isso, parece que foi dessa forma que aconteceu com as outras pessoas, não é mesmo? Estudando um pouquinho mais, pesquisando um pouquinho mais, eu encontrei uma definição que você vai encontrar nos livros sobre propósito definido. Aí a coisa já mudou um pouquinho. Não era mais aquele propósito, aquela missão que acordei, caiu meu propósito do céu, descobri o que eu tenho que fazer. Não. Passou a ser, na verdade, o propósito definido é o quê? Aquele propósito que você define, aquele propósito que você escolhe. É como se fosse um objetivo, né? Eu tenho um objetivo de comprar uma casa. Então, durante um tempo, aquele objetivo passa a ser o seu propósito definido. A primeiro momento, quando eu conheci essa nova definição, isso ficou muito mais claro para mim, ficou muito mais fácil. Eu falei, poxa, beleza, eu não tenho que esperar um belo dia acordar, ter uma iluminação e encontrar o meu propósito. Eu posso simplesmente decidir o que eu quero fazer e, maravilha, seguimos em frente, né? Salvo engano, não foi bem assim que aconteceu, porque, pelo menos, essa é a minha experiência. E aí, se você se conectar com essa experiência, esse vídeo vai fazer sentido para você. Lembra que eu falei lá no começo? Então, quando eu tentei definir esse propósito, o que vem na cabeça sempre, né? É coisas materiais. É dinheiro, é um negócio, é um crescimento. E todas as vezes que eu definia meu propósito ali, uma meta financeira, por exemplo, eu começava muito entusiasmado, seguia, ia em frente, né, passo a passo ali, mas no meio do caminho, aquele propósito se tornava algo vazio, né? Poxa, eu ficava me questionando, uma meta financeira, será que é realmente tudo o que eu posso alcançar na minha vida? Será que realmente todo o potencial que eu tenho na minha vida, ele tem que ser usado em prol de uma meta financeira? Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa, que a gente não deva ter as nossas metas, não é isso. Mas a palavra propósito, né, ela carrega, vamos dizer assim, um peso muito grande, né, para ser vinculado com meros objetivos, meras metas cotidianas, ao meu ver, ao meu entendimento. E isso ficava ali martelando a minha cabeça, né? Cara, eu achei que ia encontrar o propósito um belo dia, não encontrei. Eu achei que eu ia definir meu propósito, não consegui definir. Será que eu não tenho um propósito de vida? E aí você vai na internet, você começa a ver as pessoas falando que você tem que se especializar em alguma coisa, que você tem que escolher um assunto, uma missão de vida e que você deve falar sobre aquilo repetidas vezes, inúmeras vezes. E aí eu vou fazer um gancho no começo do vídeo, né? Por que esse tema tem tudo a ver com a estrutura desse vídeo? Porque quando eu criei esse canal, ele tinha um propósito. Qual o propósito era esse? Falar sobre negócios, falar sobre empreendedorismo, falar sobre marketing digital. Porque, na época, foi o que eu entendi que seria o meu propósito definido. Então, eu criei esse canal e tem até alguns vídeos sobre isso, mas a coisa nunca ia para frente, nunca fluía. Por quê? Porque eu ficava nessa de tentar me encaixar numa caixinha ali do especialista em tal coisa,
E para mim, tá? Essa é a minha experiência. Não dava certo, não fluía, não era natural. O motivo de eu ter decidido fazer esse vídeo e compartilhar essa reflexão com você e te propor essa reflexão também, né, esse pensamento a respeito do propósito, é que assim, tem pessoas que de fato elas vão definir o propósito delas e tá tudo certo. Tem pessoas que vão se tornar especialistas em alguma coisa e tá tudo certo. Tem pessoas que vão acordar um belo dia e o propósito vai estar lá. E tá tudo certo também. Mas esse vídeo não é para todas as pessoas. Esse vídeo, como eu falei, é para você que se identifica com o que eu tô falando aqui. Eu não sei o termo científico para isso, eu não sei se isso tem um nome bonitinho em inglês, mas eu sei o que eu sinto. E é isso que eu trouxe, isso que eu quero compartilhar aqui com você. Se você perceber, esse vídeo aqui, ele tem uma estrutura muito simples, né? É um bate-papo. Porque quando eu comecei lá atrás esse canal, voltando à questão do propósito, eu achava que eu precisava ter um cenário, eu achava que eu precisava ter uma câmera excepcional, um microfone de última geração, um computador fenomenal, para poder ser reconhecido como uma autoridade, como um especialista naquele assunto. E aí sim, a minha missão de vida, o meu propósito estaria clarificado e eu conseguiria, né, ter uma vida próspera e etc, 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 que a gente recebe aí afora na internet. E o que aconteceu é que, obviamente, a gente vive uma vida material, uma vida em que, para a maioria de nós, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Tudo existe um tempo de maturação e um investimento necessário. Ou seja, isso me bloqueou, isso me travou de continuar esse tal propósito definido, porque eu não tinha os equipamentos necessários, eu não tinha o cenário que eu considerava ideal, eu não tinha a tal da autoridade necessária para me posicionar no mercado, enfim. E aí esse propósito foi cada vez perdendo mais sentido, eu comecei a me sentir cada vez mais perdido em relação ao que eu de fato queria fazer da vida, o que eu de fato queria ter como uma missão de vida. E isso já vem acontecendo há uns 4 anos, mais ou menos, né? Esse canal é bem mais antigo que isso, mas há uns 4 anos isso já vem acontecendo na minha vida. E, finalmente, eu estou começando a perceber, com toda essa questão do propósito, com toda essa jornada, com todo esse questionamento, que o propósito da minha vida, e talvez esse seja o propósito da sua, eu não vou dizer que é o propósito de todo mundo, porque a gente não deve generalizar as coisas. Mas eu tenho começado a perceber que o propósito da minha vida, e se esse for o seu caso, comenta aqui embaixo, é justamente conhecer a vida, né? Me conhecer e conhecer a vida. Como assim? Eu adquiri vários conhecimentos nessa jornada. Marketing, negócios, filosofia, esoterismo, empreendedorismo, psicologia, enfim, várias coisas que são do meu interesse e que eu gosto de aprender. Só que, como eu falei aqui, são várias facetas, né? São várias coisas. Que, de uma certa forma, fica até um pouco complexo juntar todas elas numa só caixinha, né? Eu, pelo menos, não aprendi, não descobri como fazer isso ainda. Se eu descobrir, eu te conto. Mas são várias coisas, né? E aí, quando você escuta alguém, quando eu escuto alguém falando que eu tenho que escolher um propósito, eu tenho que focar naquilo, e aquilo tem que ser a minha missão de vida, falar sobre aquilo, viver aquilo, praticar só aquilo, eu me sinto perdido. Como eu falei, eu me sinto vazio. Então, com toda essa reflexão, eu comecei a perceber que o propósito da vida e como encontrar esse propósito, na verdade, seja o caminho não de definir algo na pedra ali, esse é o meu propósito, essa é a minha missão, mas o de talvez testar várias coisas, né? Passar por vários conhecimentos, várias áreas. Eu não estou falando aqui que você deva ter vários trabalhos, várias faculdades, não, mas se permitir experimentar coisas novas. Como, por exemplo, gravar um vídeo. Como, por exemplo, escrever um livro.
né? Fazer uma música, pintar um quadro, como você vai realmente descobrir aquilo que você é bom se você não tentar? Como eu falei, esse vídeo não é para todo mundo. Tem aquelas pessoas que já nasceram e rapidamente identificaram o que elas são boas, o que elas gostam de fazer, o que é o propósito da vida delas. Mas se você se sente como eu, comece a experimentar o que a vida tem para te proporcionar. Leia livros diferentes, escute músicas de gêneros musicais que você não está habituado no dia a dia, né? Eu escuto muito jazz, um exemplo aleatório. Começa a escutar, sei lá, uma música clássica, uma música é, instrumental, uma coisa diferente. Eu leio muito livro de negócios. Pô, começa a ler uma biografia, um livro de filosofia, um livro de religião, sei lá, por que não, né? E nisso tudo eu comecei a perceber que a melhor maneira de encontrar o meu propósito é, na verdade, tornando a busca o propósito, né? Tornando vivenciar a vida o próprio propósito. É o ditado lá do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E como que você vai se conhecer se você não se permitir vivenciar as coisas? Ler um livro, escrever uma poesia, fazer um desenho, tocar um violão, gravar um vídeo, qualquer coisa. Porque hoje o mundo moderno ele tá cheio de regrinha, né? Você tem que fazer assim, tem que ser dessa forma, não pode ser assim, tem que ser desse jeito. Só que essas regras elas são baseadas no que funciona para a pessoa que criou essas regras, né? Não necessariamente ela vai funcionar para todo mundo. E aí, nessa loucura toda, né, isso é um papo muito reflexivo, assim, como eu falei, aqui não tem uma fórmula de bolo, aqui não tem uma resposta concreta, aqui é um, é um bate-papo, né, uma trocação de ideia. Nessa loucura toda, eu entendi e decidi, talvez definir, que o propósito, na verdade, aqui desse canal vai ser isso: compartilhar conhecimento, compartilhar reflexão. Nesse formato, assim, eu montei aqui um cenário improvisado, acendi um incenso aqui, mas a ideia desse canal, o propósito desse canal, então, a partir de agora, vai ser justamente isso: vir aqui, trocar uma ideia com você, compartilhar um pensamento, compartilhar um conhecimento, de alguma forma tentar ser útil, mas não como um especialista em alguma coisa, uma autoridade em alguma coisa. Muito pelo contrário, né? Muito mais como um aprendiz de tudo o que há para ser aprendido. E se você gostou desse tipo de vídeo, se você achou interessante, como eu falei, não é para todo mundo. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo se esse tipo de vídeo faz sentido para você, se você gosta, sei lá, compartilha aí o teu pensamento sobre propósito também, vai que isso influencie mais vídeos aqui. Mas o importante mesmo, que eu deixo de conclusão desse vídeo, é que a gente tem que fazer as coisas que nos agradam. Isso tem tudo a ver com o propósito, com a palavra propósito. Se você analisar a fundo, um propósito é um motivo, é um porquê fazer alguma coisa. E o propósito da vida seria assim: por que você vive? Por que você acorda todos os dias? Para isso, a gente vai precisar se conhecer. Para isso, a gente vai precisar entender quais são as coisas que a gente realmente gosta de fazer, experimentando e encaixando essas coisas ao longo da rotina. A gente tem o trabalho, a gente tem a família, a gente tem toda uma série de agendas ao longo da vida, mas nos espacinhos que sobram, se a gente conseguir encaixar as coisas que a gente realmente gosta, com certeza a gente vai viver uma vida com muito mais propósito. Pelo menos esse é o meu pensamento hoje. Se amanhã eu mudar de ideia, eu gravo um vídeo novo falando sobre isso. O importante é que a gente não se limite pelo que está sendo dito, pelo que está sendo imposto. Se para você
jogar videogame é uma coisa que te faz bem, por exemplo, por que não encaixar 10 minutinhos ali da tua rotina para se divertir um pouco? Se para você o que te faz bem é estar em boa forma para fazer esportes ao ar livre, escalada, qualquer coisa, por que não fazer isso, né? Se o que te faz bem é estudar, por que não estudar, né? Estudar não precisa ser aquela coisa chata, maçante. Você pode encontrar um assunto que você gosta muito e estudar sobre aquilo e compartilhar com as pessoas sobre aquilo. Enfim, como eu falei, esse vídeo não é para todo mundo, esse vídeo não tem uma fórmula de bolo, mas essa é a minha reflexão sobre o propósito de vida. Eu espero que com esse pensamento possa ter aberto um pouco mais a sua mente, ajudado você a clarear as ideias também, te dado uma direção de como organizar os teus pensamentos a respeito do propósito de vida. Se você gostou, não esquece aí de deixar o teu joinha nesse vídeo, comentar aqui embaixo se fez sentido para você, compartilhar a tua reflexão, o teu pensamento sobre esse assunto. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!